Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, eu queria em primeiro lugar saudar o PSD pelo agendamento de hoje, porque de facto agora podemos falar da economia que temos, porque durante a anterior legislatura, quando muito falávamos da economia que não tínhamos. E o mesmo se diga quanto ao emprego. Hoje podemos falar de emprego, porque durante o governo PSD-CDS do que falávamos era de desemprego. E esta deslocação do centro da discussão faz toda a diferença. E ainda bem desde logo porque o diabo acabou por não comparecer. Não compareceu, mas a falta está mais que justificada. E a justificação decorre de um facto, de um dado muito simples. Afinal, a devolução de rendimentos às famílias está a dar os seus frutos e fechou a porta ao diabo. Ou seja, o diabo não veio simplesmente porque encontrou a porta fechada. E por mais que custe aceitar, tinham razão os verdes e todos aqueles que diziam ou que defendiam que a austeridade imposta pelo anterior governo não era solução e que não era inevitável e que havia alternativas às políticas de austeridade que massacraram e infernizaram a vida às famílias durante 4 penosos e longos anos. Mas, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, as coisas em termos de economia e emprego podem não estar ainda bem e, em alguns casos, até podem estar longe do desejável. Mas há, contudo, uma certeza clara e evidente e que não deixa margem para dúvidas e que ninguém de bom senso e de boa fé poderá desmentir. É que em matéria de economia e emprego a situação está incomparavelmente melhor do que estava no período do governo PSD-CDS. É verdade que é necessário ir mais longe e os verdes consideram até que há condições para ir mais longe, desde logo porque é absolutamente indispensável uma aposta firme e efetiva no desenvolvimento da nossa produção, da produção nacional, como forma também de diminuir o peso dos fatores externos pelo desempenho da nossa economia, fatores que, como se sabe, o nosso país não domina, mas é também necessário olhar com olhos de ver para as micro, pequenas e médias empresas, não só porque assumem um papel verdadeiramente decisivo na nossa economia, mas também porque são responsáveis por mais de 80% do emprego total no nosso país. E, portanto, se é verdade que é necessário ir mais longe, também é verdade que a situação da nossa economia e do emprego está melhor, muito melhor do que o que estava durante o período de governação PSD-CDS. E deixo-lhe desde já aqui o meu primeiro pedido de esclarecimento. Ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, acompanha ou não esta leitura? Na sua perspectiva, a situação da nossa economia e do emprego está melhor do que a situação que nos deixaram ou está pior? Depois, Sr. Deputado, sobre o emprego, também nos parece que os números não deixam margem para dúvidas. Os números falam por si, nem vale a pena comparar os índices de desemprego de hoje com os índices de desemprego durante o governo anterior, porque é uma perda de tempo. Aliás, certamente que estará recordado que o anterior governo, em vez de criar postos de trabalho, passou 4 anos a semear desemprego e a despedir trabalhadores. Mas, Sr. Deputado, nós consideramos que emprego não basta, é preciso emprego com direitos. E sobre esta matéria, interessava saber qual a posição do PSD sobre a necessidade de reforçar os direitos de quem trabalha. Interessava saber, por exemplo, o que pensa o PSD da necessidade de voltar a consagrar no nosso ordenamento jurídico-laboral o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador ou até da necessidade de valorizar e de reforçar a contratação coletiva nas relações laborais. Seria importante que nos esclarecesse ou que nos desse a posição do PSD sobre estas matérias laborais, sem esquecer naturalmente o meu primeiro pedido de esclarecimento e que tem a ver com a leitura que faz da situação da nossa economia e do emprego quando comparada com o governo anterior, o governo do PSD e do CDS. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, a situação está melhor ou pior do que aquela que o PSD e o CDS nos deixaram? Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra para um último pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado.